Nessa aula, nós vamos continuar com o movimento retilíneo uniformemente variado. No primeiro vídeo, eu já mostrei para vocês sobre a aceleração escalar média e o motivo da gente trabalhar com o movimento variado e por que é movimento variado, certo? Então, ou seja, só de eu lembrar que o meu corpo ele vai mudar de velocidade e ele passa a ter aceleração, significa que eu estou no movimento variado. E quando se trata do variado, nós temos 4 fórmulas. A primeira, já mostrei no primeiro vídeo para vocês. Esse segundo, função horária da velocidade. E as próximas 2 fórmulas estão nos 2 próximos vídeos. Então, o que me ajuda a saber quando utilizar cada fórmula? O que eu gosto de ensinar sempre é separa as informações primeiro. De acordo com o que você tem, você vai utilizar direto na fórmula. A função horária da velocidade, o que nós conseguimos observar aqui? Ela nada mais é do que a velocidade final sendo igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, significa que eu dependo de 4 termos. Então, se o enunciado falar deles, eu vou utilizar a função horária da velocidade. Uma outra coisa importante, se você utilizar a função horária da velocidade ou a aceleração escalar média, as duas são a mesma coisa. Então, tanto faz quem você vai utilizar na questão. Já a função horária do espaço e a de Torricelli, elas já fazem aquela diferença. Mas essas duas não. Aqui, ó, vou escrever para vocês. A aceleração média, ela é igual a variação de velocidade sobre a variação do tempo. Mas quem é essa variação? É a final menos a inicial, sobre o tempo final menos o tempo inicial. Olha o que nós temos aqui, ó. Velocidade final, velocidade inicial. Nós estamos trabalhando com a aceleração e também estamos trabalhando com o tempo. Ou seja, qualquer uma das duas serve para resolver as questões em que mencionar sobre essas 4 informações. Lembrando, quando se trata na física de qualquer cálculo, essas unidades que nós temos aqui para V, V0, A e T, elas recebem um padrão que nós chamamos de SI, que é o mais conhecido como Sistema Internacional, não é isso? Aí aqui nós sabemos que velocidade tem que estar sempre em quê? Em metros por segundo. A aceleração tem que estar em quê? Em metros por segundo ao quadrado. E o tempo tem que estar em segundos. Se alguém estiver fora, o que eu faço primeiro? A transformação e depois sim eu faço a substituição. Então isso é muito importante antes de começar a questão. Mas vamos lá. Um exemplo para vocês entenderem como funciona. Um veículo parte do repouso. Também falei isso no vídeo anterior para vocês. Partir do repouso significa que a velocidade inicial ela vale quanto? 0. Se estivesse falando assim, ó, o móvel vai parar. Se ele vai parar, a final vale 0, tá? Então, essa é a primeira informação que eu obtive ao ler o enunciado até ali. Em movimento retilíneo e acelera a 2 metros por segundo ao quadrado. Outra informação que eu já mencionei para vocês. Quando falar de acelerar, significa que a sua aceleração ela tem que ser o quê? Positiva. Ah, mas se aqui tivesse positivo, eu posso colocar negativo? Pode, desde que o enunciado fale que o corpo ele está reduzindo a velocidade, tá? Isso é muito importante também. Pode-se dizer que sua velocidade após 3 segundos. Então, ou seja, se ele está perguntando por velocidade, nesse caso ele só pode estar perguntando pela velocidade final, porque a inicial ele já me deu. E como a gente só trabalha com 2, se ele me dá uma, ele só pode estar perguntando pela outra. Após 3 segundos, então o tempo ele é igual a 3 segundos. Olha o que nós temos. Temos velocidade inicial, aceleração, tempo e eu quero a final. Significa que eu posso usar a função horária da velocidade, que é V igual a V0 mais A vezes T.
Agora é só substituir. A final é o que eu quero, eu vou repetir. A inicial eu conheço, a aceleração também e o tempo também. Agora basta resolver. Zero não vai influenciar em nada, lembrando que é sempre prioridade da multiplicação primeiro, então eu tenho que resolver sempre ela primeiro. 2 vezes 3, 6. Como aqui é zero, se eu somar com 6, não influencia em nada. A minha velocidade ela vai estar em metros por segundo. Por quê? Porque a aceleração está em metros por segundo ao quadrado, o tempo está em segundo, então automaticamente a minha velocidade ela vai estar em metros por segundo. Mais um exemplo aqui para eu trabalhar alguns detalhes com vocês. É dado um movimento cuja velocidade escalar obedece à expressão v é igual a 3 menos 2t. Aqui uma coisa muito importante. Se você viu começando com v em função de t, eu já sei que é a função da velocidade. Se aqui fosse s, aí aqui com t ia representar a função horária do espaço no movimento uniforme. Aqui nós estamos no variado porque está com velocidade, tá? Então, só de eu olhar para essa expressão, eu já sei que é velocidade final, velocidade inicial, a aceleração e o tempo. Só que ele disse que o tempo está em horas e a velocidade está em quilômetros por hora. Determine. Letra A velocidade escalar inicial do movimento. Quem é a velocidade escalar inicial? É aquela que começou. E que ela é representada por quem? Pelo V0. Aqui, Se eu circular aqui, eu consigo observar que a minha velocidade inicial ela vale quanto? 3. Não preciso fazer cálculo. É só tirar a informação dali, 3 km por hora. O próximo, a aceleração escalar. Bem, se eu olhar para a fórmula, a aceleração é quem está multiplicando o t. E olha quanto ela vale. Menos 2. Então, eu vou copiar. Menos 2. Aí aqui fica quilômetros por hora ao quadrado. Não posso trabalhar com metros por segundo ao quadrado, porque ele especificou aqui no enunciado. A próxima, a velocidade escalar no instante t igual a 1. Olha só, a velocidade. Então, significa que ele quer o v. Só que quando o tempo vale quanto? 1 hora. Sempre que você tiver uma função, seja ela de primeiro ou segundo grau, ele te der uma incógnita e te perguntar pela outra, basta você fazer substituição. Então, ficaria assim, V é igual a 3 menos 2 vezes 1. Olha só, esse 1, ele entrou no lugar de quem? Do t. Porque o que ele me deu foi quem? Foi o tempo. Agora basta resolver. Sempre a multiplicação primeiro. Então, vai ficar assim, V é igual a 3 menos 2. Agora eu resolvo. 3 menos 2, 1. No caso da velocidade, aqui eu tenho que trabalhar com quilômetros por hora. Viu como é tranquilo? É só ter bastante cuidado com as informações e com os detalhes também. O resto tudo é matemática, é só resolver as expressões. Vamos lá para a próxima. Em que instante o móvel muda de sentido? Sempre que falar isso, de mudar de sentido, você tem que lembrar que a velocidade final vale 0. Pensa assim, quando você lançar um objeto para cima, quando ele chegar aqui em cima, que é o ponto máximo dele, ele troca o seu sentido, não faz? Ele começa a descer. Isso aqui é até a matéria de lançamento. Aqui nós identificamos que a velocidade final vale 0, porque é quando o móvel para. Se jogou ele para cima, ele vai parar, porque ele não vai ter velocidade nenhuma, aí ele troca o sentido. Então, significa que a velocidade final vale 0. Porém, não é só isso. Nós temos que prestar atenção que ele pergunta em que instante o móvel muda de sentido. Então, significa que ele quer quem? O tempo. Então, vai ficar assim, 0
é igual a 3 menos 2t. Viu? No lugar da velocidade final, eu substituí por zero e tempo é o que eu quero. Agora eu resolvo a equação de primeiro grau. Letra de um lado e o número do outro. Então, 2t é igual a 3, t é igual a 3 sobre 2, t é igual a 1,5 hora. Pronto. Aqui a gente fecha a função horária da velocidade.